Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. É aqui que você encontra, não as respostas, porque não é isso que a gente procura, mas é aqui que você encontra a provocação, aquilo que vai te instigar a continuar ou a procurar, se você nunca fez, os seus estudos, o caminho para o conhecimento. Nós queremos, obviamente, fazer uma provocação para que você se interesse pelos assuntos, pelos temas, e então estude, leia, pesquise, para então dar a sua resposta às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Seja muito bem-vindo a mais uma edição, sempre preparada com muito carinho para você que gosta e não simplesmente acompanha o programa, mas gosta de debater, de repercutir, de falar sobre os temas que são tratados aqui. Seja muito bem-vindo. É importantíssimo a sua participação. Aliás, antes de dar continuidade aqui ao programa, se você curte falar sobre teologia, quer falar também ou conhecer um pouquinho mais dos bastidores do Vejam Só, falar sobre comunicação também, vai lá no meu Instagram, @zeca_pereira. Sempre tem algum material do programa e, obviamente, por lá a gente pode conversar também. Manda sua mensagem, a gente bate papo. Eu vou responder com todo carinho também. Tenho recebido, aliás, muito carinho de toda a audiência do Vejam Só, falando exatamente da importância do programa nesse sentido, de despertar o povo para o conhecimento, para o estudo, para a leitura da Palavra de Deus. Esse é o nosso principal objetivo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição. Tenho certeza que você vai curtir demais o tema que nós vamos abordar na noite de hoje. Primeiro, vou apresentar os meus convidados. Na sequência, eu vou colocar o tema aí para a gente começar a nossa conversa, tá bom? Bom, com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Marcos Araújo, ele que é ministro da Igreja Batista de Jardim Romano. Pastor Marcos, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só. Obrigado. Muito bacana recebê-lo aqui no programa. Para a gente começar, é padrão aqui do programa, começar com as informações da igreja. Vou pedir para o irmão, então, passar o endereço e os dias e horários das programações mais concorridas ali da igreja. Por favor, pastor. Boa noite a todos. Igreja Batista Jardim Romano está na rua Tomás Lopes de Camargo, número 75, Jardim Romano, extremo leste da capital paulista, tendo seus cultos no domingo às 9h30 da manhã e 18 horas e às quartas-feiras às 20 horas. Será um prazer receber todos ali para ouvir e participar de um culto de celebração a Deus, ouvindo diretamente o Senhor, trazendo um recado muito pacificador ao teu coração. Muito bacana ter aí o convite também. E se por um acaso não deu tempo de anotar, perdeu alguma informação ou quer outras informações da igreja, do Ministério do Irmão, nós vamos deixar os contatos do pastor Marcos à sua disposição durante o programa e também no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, eles vão estar todos lá à sua disposição também, aí com calma, tranquilidade, você pega, anota, manda mensagem ou entra em contato com o irmão, tá bom? Tá tudo lá para você. Obrigado de novo, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nesta oportunidade também, ele que é um parceirão do programa, o pastor Fabrício Costa, ministro da Igreja Batista Remissão. Pastor Fabrício, de novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. É sempre muito bacana recebê-lo. É mais do que um amigo, né? É um parceirão aqui do Vejam Só. O pessoal até brinca, é sócio, né? Do programa. Sócio do programa. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. Zeca, eu que agradeço, como sempre, o convite, a honra de estar aqui. Prazer conhecer o pastor Marcos e a todos vocês que estão aí com a gente aí, né? Sempre cooperando. E como o Zeca disse aqui, traz os assuntos, mas a gente não esgota assunto nenhum, né, Zeca? Impossível. Só trata, tenta ajustar, cada um com a sua opinião, e isso vai gerar sempre conhecimento aí para quem participa e assiste. Até porque se a gente esgotasse, você ia fazer a faculdade, não ia precisar depois fazer pós, fazer mestrado, fazer doutorado. Aí eu já fiz Vejam Só, não preciso mais fazer doutorado. Não precisa de mais nada, né? Pega lá teologia sistemática, o professor tem 6 meses para dar um dos aspectos da sistemática. Chega no final do semestre, ele fala, ficou muita coisa que não deu tempo pra gente falar. Exatamente. Imagina nós aqui, 1h20, não tem jeito. Mas o povo cobra, viu? Com Depois certeza. você chega lá e fala, mas vocês não responderam nada, não definiram nada. Como se fosse fácil, Fabrício, vamos começar com as informações da igreja também? Isso, por favor, o endereço, os dias e horários das programações. Nós estamos ali na cidade de Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, Igreja Batista Remissão. E nossos cultos acontecem de terças e sextas às 20 horas e domingo às 19 horas. Aparecendo lá, com certeza, vai ser muito bem recebido e uma alegria tê-lo lá para a gente cultuar junto
louvar a Deus e aprender também. Muito bacana. Então aí também as informações, e assim como eu falei do pastor Marcos, os contatos do pastor Fabrício também estarão à sua disposição durante o programa, eles vão aparecer. Se você preferir, com calma, com tranquilidade, você vai lá no nosso perfil do Instagram, que também vai ficar à sua disposição lá, fica mais fácil para você entrar em contato. Pegar, obviamente, as informações da igreja, se não deu para anotar, e conhecer o Ministério do Irmão também, das produções literárias do Irmão, do Ministério na área da educação também, tem muita coisa. Chega por lá, amém, que você tira todas as dúvidas e questionamentos, você fala com o Fabrício, certeza que ele vai te responder também com muito carinho, tá bom? Ó, antes de apresentar o tema, deixa eu só reforçar aqui rapidamente com você a nossa parceria aqui com a Garbo. E se você quer ficar elegante, assim como o Vejam Só ficou depois que a Garbo entrou no programa, vai lá nas redes sociais da empresa ou no site garbo.com.br. Aí você vai conhecer todo o portfólio da empresa, além, é claro, de localizar os endereços das lojas físicas. O que você vai fazer? Você vai até uma loja e vai falar que viu aqui no Vejam Só. Aí, além do atendimento super especial que você encontra em todas as lojas da Garbo, além deles te ajudarem a montar o look, a fazer as combinações, a te explicar como é que usa as roupas, tudo direitinho, você vai ganhar um desconto. Então, ou seja, vai economizar e vai sair bonitão. Então, se você tem algum evento importante que precisa de uma roupa nova, ou, obviamente, se você quer mudar o seu estilo de se comunicar, irmão, o visual fala demais sobre a comunicação. Procure pela Garbo que eles vão te ajudar nessa empreitada, tá bom? Quero agradecer demais ao Militão, ao irmão André, que, olha, eles me deram um banho de loja, repaginaram o meu estilo. O pessoal até fala que chega o Zeca chega na emissora. Aí, quando eu saio ali do camarim, é o Eliezer, que daí sai tudo no estilo. Então, vai lá que você vai repaginar o seu look também, tá bom? Olha só, hoje nós vamos falar e usar como base, obviamente que nós vamos passear em outros textos da Escritura Sagrada, mas o texto que está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, que fala sobre a doença do rei Ezequias e, obviamente, posteriormente da sua oração e da mudança que acontece ali no decreto ou na sentença de Deus. Se você não conhece o texto em detalhes, depois você vai lá. Mas só para resumir, o rei recebe uma sentença de morte, mas ele ora e Deus fala para o profeta voltar e dizer que ele vai ganhar mais tempo de vida. O que a gente quer saber, então? Será que a nossa oração muda a sentença de Deus? Será que o homem pode questionar o Todo-Poderoso e, com este questionamento, transformar a decisão, ou o decreto, ou a sentença? Como é que você responde o nosso questionamento? E é isso que eu vou saber agora dos meus convidados. Eles vão responder a pergunta tema do programa e depois nós vamos aprofundar e pegar alguns detalhes dessas respostas. Pastor Marcos, vou começar com o irmão neste bloco. No outro bloco, o pastor Fabrício terá a honra de começar, então. Deus pode mudar a sua sentença por conta da oração do homem? Tem o poder, o homem, de questionar a Deus? Esse é um tema muito bom de se falar, principalmente porque, quando avaliado à luz das Escrituras, de acordo com a própria revelação divina, nós vamos entender que é difícil saber quem é de fato o homem e chegar à completude de quem é Deus. Logo, se não é difícil chegarmos à conclusão quem é Deus em absoluto, ao homem também é difícil saber como é a nossa pequenez. Somos pequenos demais. No decorrer da história bíblica, nós vamos ver assuntos que estavam quase fadados à concretização, vai ser desse jeito, e simplesmente não ocorreu nada. No caso do rei Ezequias, é um caso bem interessante, primeiro, porque em Ezequias você vê quase que uma completude de uma vida cristã. É um daqueles reis que você vê e dá saudade de deixar ele embora. É alguém muito completo, é alguém que não falhava, é alguém que era muito coordenado na administração do seu país, a região de Judá. No entanto, ele adoeceu. O que estava envolvido nisso? Deus queria chegar até onde? Foi a oração dele que mudou a vontade de Deus ou a oração dele que revelou a ele mais quem era Deus? Eu fico com a segunda opção. Só tem alguém que saiu bem vencedor nessa história, foi Deus que foi glorificado na vida de Ezequias, e Ezequias que conheceu mais um pouquinho de Deus, porque ele conhecia pouco. Tem experiências no Antigo Testamento muito grandiosas sobre essa ideia de conhecer a Deus.
os reis, por exemplo, Salomão. Salomão que foi o homem que fez uma oração muito correta, mas um reinado muito fadado ao fracasso. Casou com todo mundo, adorou todo mundo, idolatrou todo mundo, e ao final da vida, já idoso, último livro de sabedoria, ele escreve, olha, no demais, teme a Deus e siga os mandamentos, porque, parafraseando ele, eu não fiz o que devia e tive problema com isso. Logo, eu entendo que a oração ela tem o poder, sim, principalmente de nos aproximarmos de Deus. Deus nos chama ao seu pleno conhecimento. Um grande profeta, Oséias, chega num determinado momento, ele fala para o povo, conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus. Alguém que teve um problema muito sério na vida, e era também da mesma semelhança de Ezequias, alguém muito como sendo imagem de Cristo, quase que um tipo de Cristo, alguém que os filhos saíam para a festa e ele já sacrificava para a hora que os filhos voltavam, para não ter erro nenhum. No entanto, ele conhecendo a Deus dessa forma, passou por um problema tão grande, e ao final do seu livro ele registra dizendo, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Então, há para mim uma ideia muito abrangente na história de Ezequias sobre oração, que ela tem o poder, sim, de nos fazer aproximar de Deus, conhecer a Deus, mas também revelar que esse Deus é tão soberano que não tem como eu falar, a minha oração mudou o conceito que Deus queria sobre o assunto. A transformação é sempre na pessoa. Também na pessoa, né? Deus, ele é soberano. Sim. Deus é soberano e é imutável. Boa. Depois a gente vai poder aprofundar alguns detalhes disso. Pastor Fabrício, eu quero ouvir o irmão também. A oração pode mudar? Ou Deus muda, né, através da oração? Pode o crente questionar essa decisão de Deus? Olha, eu creio que sim. Concordo completamente com o pastor Marcos, que Deus ele é soberano, sem dúvida. Mas há também aquilo que o próprio Deus, na sua soberania, ele também entrega ou concorda. E uma delas é exatamente ouvir os argumentos dos homens, dos seus servos, reagir a eles e muitas vezes, não só com Ezequias, Isaías 38 ou Crônicas, a gente vai fazer menção aqui em outros momentos, onde outros homens de Deus oraram a Deus e Deus, até o termo empregado, arrependeu-se do que ia fazer e disse, não vou fazer mais. E aqui entendendo, né, que o arrependimento de Deus não é como o arrependimento humano. No fundo, Deus não se arrepende, não há uma mudança de mente. Né? O famoso termo grego, muito dito, é o metanoia. Não há mudança de mente em Deus, mas há uma mudança de atitude de Deus em resposta à mudança de atitude do homem. Isso muito frequente ao longo das Escrituras. Então, muitas vezes, o próprio Deus, ele dialoga com os seus, ele ouve os argumentos, ele reage aos argumentos, ele opina. Então, essa abertura que Deus dá, sem dúvida alguma, entendo eu que ao longo das Escrituras a gente vai vendo em muitas ocasiões, onde Deus vai, então, tomando uma outra atitude. Ele tinha dito que faria, mas houve uma mudança do indivíduo ou do povo. Deus, então, deixa de fazer o que diz que faria e faz outra coisa ou não faz mais. Então, isso a gente vai ver e eu creio que é parte também não violenta da soberania de Deus. Isso não significa que Deus, por conta disso, seja mutável, de jeito nenhum, continua imutável, mas, como disse aqui no começo, é Ele mesmo que dá essa abertura, porque Deus ele está presente. A gente vê isso também na vida do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu creio que sim, a oração pode mudar uma sentença de Deus. Deus, por reagir à mudança do povo, ou à mudança de um servo dele, ele deixa de fazer o que diz que faria e não vai fazer mais. E também a questão de questionar a Deus. Eu também entendo que sim, aquele questionamento óbvio, né? Como está Isaías capítulo 1, quando Deus vai dizer, vem e argue-me. É quando eu vou, então, dar a minha opinião, eu vou expressar o que penso. Deus aceita isso, considera isso e recebe isso. Claro que estamos tirando aqui, não é aquela atitude de um rebelde, não é isso. Sim, mas a gente vai ver isso também, que é possível, as duas situações ali do tema do programa, eu creio que sim. A segunda pergunta é só você ler o livro de Salmos que você já vai ver o homem que
questionando Deus o tempo inteiro. Asaf mesmo, no 73. Mas é outra coisa. O 37 também. Só inverte o 7 pelo 3, demais. o 3 pelo 7, os dois brigam. Tudo, cara. Onde você está, Deus? Que você não está reagindo, está parado aí, vem cá. Isso Abacuque questionando a justiça de Deus. Também. Oh, Deus, por que você vai fazer isso? Só para eu entender, Fabrício, pelo que, assim, rapidamente, a ideia do pastor Marcos é que não é Deus que muda, mas o plano já era aquele. A mudança já estava prevista, seria isso? A ideia é que Deus é imutável e nem sempre ou quase nunca conseguimos saber como Deus desfechará a história. Sim, sim. Aliás, entramos nessa premenda aí de uma forma muito problemática ao saber se Deus sabia que o homem ia pecar e o próprio Lúcifer se tornaria diabo, por que os criou? É lógico que Paulo vai dizer lá aos Romanos quão insondáveis são os teus pensamentos, quem vai poder compreender a mente do Senhor. É um desafio muito grande. E na nossa mutabilidade, nós somos mutáveis. Deus permanece imutável. Sim. Mas na sua ideia, pelo que eu entendi, Deus soberano, conhecedor de todas as possibilidades, Sim. ele vai responder a partir disso, ele pode sentenciar, alternância. E o argumento do alvo daquela sentença pode fazer com que Deus, então, mude de ideia. Sim, senão não faria sentido, por exemplo, ele falar para escolher entre a obediência e a desobediência. Exatamente. Boa. Deuteronômio. Bom, então estão aí, colocadas aí sobre a mesa as visões e as ideias que os convidados vão defender. Nós vamos, obviamente, aprofundar um pouquinho mais disso, mas eu quero saber a sua opinião também. Quero ter a sua participação aqui no programa. Como é que você responde a esse nosso bate-papo? Acesse o nosso perfil do Instagram, que você vai encontrar toda a interação aqui com o programa Vejam Só, inclusive as nossas enquetes, tá bom? E é lá que você responde e, obviamente, vai poder comentar e justificar a sua escolha também. E esses comentários nós vamos tentar colocar aqui durante a nossa conversa. Para o programa de hoje, nós colocamos essa enquete no ar. Olha lá. A oração muda os decretos de Deus ou altera o decreto? Você tem duas opções. Sim, a oração muda. Ou não, a oração não muda. Escolha uma das opções e na postagem seguinte você justifica. Olha, eu acho que muda por conta disso, disso, disso. Não muda por conta daquilo outro. Coloque lá referências bíblicas também que vão, obviamente, nos ajudar a entender a maneira como você pensa e tem colocado, tá bom? Lá na enquete. Já falei aqui do Instagram, vou bem rapidinho aqui, colocar também o Facebook. Você encontra lá, Programa Vejam Só, ou no YouTube. Programa Vejam Só. Nós reativamos o canal do Vejam Só no YouTube. E lá no canal, além de a gente colocar os programas novos que nós estamos fazendo atualmente, tem uma playlist lá só de programas antigos. Muito material antigo do Vejam Só, para você poder compartilhar, ver, rever, se divertir bastante, tá bom? Recentemente nós colocamos lá uma entrevista com o Russell Shedd, que, se eu não estou enganado, foi a última entrevista que o Shedd deu, tá bom? Ainda em vida. Tem uma lá que a gente colocou também com Augusto Nicodemos, foi uma das entrevistas mais assistidas no nosso canal anterior. Tem muita coisa lá. Vai lá que você vai se divertir bastante, obviamente, além de aprender muito, tá bom? Então tá tudo lá para você. YouTube, Facebook e Instagram, você que faz parte dessas comunidades, você vai ser avisado dos dias e horários que nós iremos transmitir ao vivo as nossas gravações. O Vejam Só continua, de segunda a sexta, a partir das 23 horas, na HIT. Mas você pode assistir a nossa gravação ao vivo nas redes sociais, tá bom? Sei que é uma contradição, né? Gravação ao vivo, mas é isso que acontece. Você assiste ao vivo. Fica ligadinho para você saber o dia e horário que vai acontecer, tá bom? Então vai por lá. Além disso, plataformas de áudio, qualquer uma delas, você encontra o Vejam Só também. Nosso conteúdo está lá. É só procurar, Programa Vejam Só. Aí você tem acesso ao conteúdo. Está indo no carro, dirigindo no trânsito, vai escutando Vejam Só. Aí no metrô, ouvindo, também consegue. Voltando da escola, e tudo. Aonde você estiver. No trabalho, se você pode, está lá ouvindo também. Então vai lá. Qualquer uma delas, o Vejam Só está lá também à sua disposição, tá bom? Compartilha essas novidades aí com todo mundo, para a galera em geral ficar sabendo e poder ser abençoado também com o nosso conteúdo, tá bom? Pastor Marcos, é possível que o Deus Todo-Poderoso mude a partir da opinião do finito ser humano? Como é que nós vamos enquadrar isso com esses atributos de Deus, principalmente com a sua soberania e
e com o fato da gente proclamar que Ele tudo pode. Salmo 103, verso 14. O salmista diz uma coisa bem legal quando ele diz: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu gosto muito da forma quase que humorística que Elias debate com os profetas de Baal sobre o assunto. Quando chega num determinado momento, ele diz: olha, grita mais alto, pode ser que esteja dormindo. Ele sabia muito bem que o Deus de Israel não dorme. Sabia perfeitamente. Olha, quem sabe ele saiu. E aquele humor que Elias traz mostra o que é o Deus que cercava a nação de Israel. Deus, quando ele se mostra para o povo, ele tem que se mostrar de forma bem antropopática, mostrando que ele tem sentimento, mostrando que ele não é um Deus que vai simplesmente mandar matar o próprio filho. Ele é um Deus que tem cuidado dos seus, mas não esqueça de algo: eu ainda sou o Senhor. Eu ainda sou o Senhor. E nesse sentido, eu não posso entender que Deus vai simplesmente mudar o decreto daquilo que ele determinou. Porque, sendo ele soberano, é impossível que Deus determine algo que ele também não o faça mediante a sua onisciência. Deus sabe exatamente como terminará a história. Nada o pegará de surpresa, em absoluto. Mas ele sabe porque ele conhece todas as possibilidades ou porque ele planejou? Porque, teologicamente, vamos dizer que tem uma diferença, né? Sim. O Fabrício vai defender, imagino eu, que ele conhece todas as possibilidades. Então, nós estamos aqui hoje. Deus sabe que você pode responder A, B, AB, ABC, ABCCD, Deus sabe tudo. Então, não é um plano, mas ele conhece. De um outro lado, na questão teológica, tem aqueles que Deus sabe porque ele planejou. Então, você vai responder A, porque Deus planejou A. Como é que o irmão encaixa isso filosoficamente, digamos assim? Filosoficamente, a melhor saída para essa problemática é dizer que Deus é soberano e que os falhos somos nós. Os falhos somos nós em todo momento. O que levou Ezequias, por exemplo, na mente de... A grande maioria estuda, e não é nem questão de caráter, é apenas estudo sobre o assunto mesmo. O que levou Ezequias a deixar a dúvida de: minha oração muda Deus? Quanta gente não já orou durante tanto tempo por tanto problema e nada aconteceu? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer: olha, eu tive que entender que esse espinho é meu parceiro, vou caminhar com ele, porque orei 3 vezes e Deus falou: rapaz, fica quietinho aí, minha graça te basta. Minha graça é o suficiente para você tocar a sua vida daí. Mas e o espinho? Fica aí, vai ficar com esse espinho. Ezequias era alguém que tinha N exemplos positivos. Adoece. Aumentou 15 anos. Nós também não sabemos quantos anos ele teria. Deus fala numa linguagem, às vezes, para o ser humano entender o quão grandioso ele é. Deus, ele precisa falar para nós, para atingir que dentro da nossa fraqueza, nós não conseguimos atingir o ápice da pessoa de Deus e decisões dele. Por que Deus fez o povo caminhar 40 anos no deserto? Aí a diversidade de opiniões são grandes. Por que Moisés não atravessa também o Jordão para entrar na terra, apenas ver de longe? O escritor aos Hebreus, quando fala na galeria dos heróis da fé, vai dizer: ó, todos estes, eles esperavam outra terra, não conseguiram, mas se eles tivessem pelo menos lembrado daqueles saíram, alguns vão dizer que ali está falando da cidade celeste, né? Que todos nós somos originados do céu, criação de Deus. Se eles lembrassem de lá, teriam voltado para lá. Então, a nossa pequenez, às vezes, nos faz até pensar que mudamos Deus de comportamento, mudamos os planos de Deus. Eu ainda creio piamente que tudo que existe, Deus planejou, executou. Até mesmo a própria morte do filho. Apocalipse, nós vamos ter um problema muito sério de compreensão. Depois de chegar até o final, ele vai dizer: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí você fala: rapaz, estava aqui o tempo todo. Cristo já é revelado página por página e muitos só o compreenderam ao final, no desfecho das Escrituras. Então, eu creio sim, piamente, Deus, ele sabe de tudo, programa tudo, nada é capaz de pegá-lo de surpresa. Tivemos aí o pensamento, uns anos atrás, que surgiu aqui no Brasil muito fortemente, do teísmo aberto,
em que disse que Deus precisou abrir mão da onisciência para dar pleno livre-arbítrio ao homem. Pregadores conhecidos do nosso Brasil, e começaram a defender isso e tiveram muito problema. Por quê? Uma vez que eu limito o potencial desse Deus, esse Deus, para mim, pode ser falho em alguns problemas que eu passo. Engraçado que ninguém questiona a segunda pergunta que eu não respondi na introdução. O cristão pode questionar a Deus? Até mesmo esse termo questionar é meio dúbio. Eu não tenho problema nenhum em conversar com Deus alguns assuntos que o Paulo vai dizer aos romanos que, por não sabermos orar como convém, o Espírito tem que dar uma filtrada, com gemidos inexprimíveis. Então, eu entendo que, às vezes, esse questionamento, esse lamento que é oriundo da oração, às vezes é simplesmente encostar no travesseiro e chorar. E Deus vai compreender. Logo, quem se aproximou mais de Deus fui eu e não Deus mais de mim. Ele é permanente em todo lugar e em todo tempo. Pastor Fabrício, eu vou pedir para o irmão comentar, então, esses detalhes aí, obviamente, da sua teologia, desses aspectos filosóficos envolvendo a soberania de Deus, que é um questionamento realmente que o lado oposto sempre faz, né? De que, nesse caso, fica tudo na dependência do ser humano, o ser humano que controla. Por favor. Então, lembrando que oposto, opositor, é muito sinônimo de uma coisa que não é legal pra gente, né, Fabrício? Não. O raçatana ali. Ou não é muito legal, né? Olha, eu entendo o seguinte. Como disse aqui no começo, é claro que Deus é soberano. Sem dúvida, ele é soberano. Porém, eu não creio que Deus seja um déspota e que ele também é onisciente. E essa sua onisciência compreende que Deus sabe tudo o que eu vou fazer. E não que ele sabe tudo o que ele determinou que eu faça. Se isso fosse assim, muito do que aconteceu dentro do contexto do Novo Testamento com Jesus, por exemplo, ia perder completamente o sentido. Olha só a cobrança que Jesus faz das cidades impenitentes. Então, vamos supor que muitas pessoas entendem que os que não creem porque Deus determinou que não crerão e ponto. Se isso fosse assim, se fosse de fato uma determinação de Deus nesse aspecto, Jesus não cobraria a fé de ninguém, nem das cidades impenitentes. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os sinais que em ti foram feitos, há muito eles lá tinham se convertido. E se fosse dessa maneira que muitos entendem, Deus que decretou aquela incredulidade lá, que aqueles povos deveriam ser daquele jeito, porque Deus assim fez, o próprio povo poderia responder assim: o senhor está cobrando uma coisa que o senhor impede a gente de ter. O senhor está cobrando uma fé, mas é o senhor que não deixa a gente crer. Então, isso fica muito sem sentido. Eu não creio que há um destino programado para o crente. Se isso fosse assim também, a fé não fará mais o menor sentido. Porque a fé, Jesus disse, Marcos 9:23, tudo é possível que crê. João 14:14, tudo que você pedir no meu nome, eu farei. Marcos 11, do 23 e diante, tudo que você disser, não duvidar no teu coração, vai ser. Mas aí tem aquela questão, mas tudo que você pede, às vezes não acontece. Opa, mas peraí, isso não joga por terra essas convicções que o próprio Cristo imprimiu nos nossos corações. Agora, então vamos ver por que algumas orações não acontecem. Vamos lá para Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Você não tem porque você nem pede. Ou então se pede porque pede mal. Ou pede para gastar com seus deleites. Então, são as respostas que a gente vai dando àquilo que a gente não alcança. E que eu aqui estou lançando mão disso para poder fundamentar a minha crença de que o Deus interage comigo. Pela minha oração, posso fazer com que Deus tenha uma outra atitude comigo que inicialmente ele disse que teria, como nós temos aqui muito nas Escrituras. Então, Deus não determinou, segundo a minha fé, o que eu vou fazer, mas ele sabe tudo o que eu vou fazer. Olha como é que Deus lida com a gente, coisa fantástica. Deus sabe muito bem o que é que eu vou fazer em relação à pessoa dele e você também. Deus sabe, Deus nos livre disso, se daqui a 10 anos eu vou cometer um pecado grave contra Deus. Ele sabe. Porém, ele não trata comigo hoje com
tudo no coração dele que ele sabe que eu vou fazer daqui a 10 anos. Ele lida comigo hoje, ainda não aconteceu. Hoje. Olha como é que Deus separa as coisas. Olha como é que Deus interage com a sua criação. Claro, ele transcende, mas ele é imanente, ele interage. E quando a gente vem para as Escrituras, olha só, não foi só Ezequias que por uma intercessão ou por uma oração, Deus mudou de ideia. Você vê em Gênesis capítulo 6, um dos versículos mais tristes da Bíblia, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Claro que, repito aqui, não é aquele arrependimento, onde eu estava com a cabeça que fui criar o homem. Não é isso. Falhei. Mas Deus teve uma outra atitude, e uma delas foi reduziu, né, o piso da idade do ser humano. O piso caiu para 120. Uma das situações. Depois você vai ver que quando Deus chama Moisés e diz para ele assim: Moisés, você vai ser a minha boca, eu vou falar com você, você fala para o povo. Ele fala assim: não, eu não sei falar. Não, eu sou pesado de língua. Olha o argumento de Deus para Moisés. Moisés, quem que fez a boca, Moisés? Deus tem que argumentar isso? E não teve jeito. Você conhece o texto, Êxodo capítulo 3 e 4 ali. Deus teve que levantar Arão para ser a boca de Deus para o povo. Então Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, Arão falava com o povo. Não teve negócio, porque Deus falou, Deus disse o que Moisés tinha que fazer, Moisés argumentou: não dá, não consigo e não vou. E não foi. Mesma coisa com o profeta Elias, quando então ele foge, depois do evento dos profetas de Baal, ele foge para a caverna. Aí vai lá Deus: ô Elias, você está fazendo na caverna, Elias? Sai para fora, Elias. Não sou melhor que meus pais, aqui já mataram todos os profetas. Aquela argumentação que ele fez. Aí Deus repete de novo, você vê que os versículos se repetem em 1 Reis capítulo 19. E qual que é o fim dessa história? Não teve jeito, Deus teve que levantar Eliseu no lugar de Elias. Percebe? Deus argumenta, o homem reage e Deus reage também. Então essa interação é Deus que simplesmente permite isso, porque ele entende que ele, como disse aqui, ainda que ele esteja além no que diz respeito, ele não está limitado à sua criação, ele interage com a sua criação. Então você tem Jeremias também, a intercessão que ele fez, lá no capítulo 26, Deus envia o profeta contra Judá e considera aqui: bom, quem sabe se eles me ouvirem, né? Aí eu não vou fazer contra eles o que eu tenho tentado. Olha só. Deus não sabe essa resposta? Sabe, mas ele está lidando com pessoas que não são oniscientes. Então Deus interage dentro da nossa bolha aqui. Ele vai falar a minha língua. Mesma coisa, a sequência de intercessões que o profeta Amós fez a Deus. E Deus vai dizer: eu vou fazer juízo contra Judá. Senhor, não faz isso, Jacó não vai conseguir se levantar. Tá bom, não vou fazer. 1, 2, 3 vezes. É Deus reagindo à intercessão do homem. Isso está muito frequente. Então, não é algo assim que a gente vai olhar e dizer assim: nossa, isso não acontece. Acontece muito. E aqui, repito, para fechar aqui esse meu momento, se isso fosse diferente, o dia que eu entendesse que tudo está planejado, tudo está escrito, eu paro até de orar. Porque que função teria mais a minha oração? Uma vez que, se eu estiver numa luta, a minha consciência vai dizer assim: mas você está assim porque Deus quis. Ou não aconteceu porque Deus também quis. Então Deus que quis tudo, então o que eu vou fazer? Então, amém. Que seja a vontade de Deus. E essa é uma cultura nacional, né? Seja como Deus quiser, põe a mão no ouvido e deixa a bomba explodir, ninguém faz nada, não reage, vive só chorando, só na busca da misericórdia de Deus, e não tem uma atitude de fé, e é a fé que Deus determinou, que o meu justo viverá da fé. Não vive de lágrima, nem de misericórdia, justo vive da fé. E fé é uma resposta que parte de quem? Do crente. Então é para parar de orar, pastor Marcos? Jamais, muito pelo contrário. Por isso falou que é para parar, que da sua ideia é para parar de orar. Vamos dar um conselho para ele: não para, não? Não paro, exatamente que eu não paro, porque eu entendo que a minha oração falar, então vou te dar um conselho, Achei que você ia falar isso, vou te dar um conselho também. Quando nós começamos falando sobre a soberania de Deus e a pequenez humana, gente, é muito possível que quando chegarmos no céu vamos tomar um susto. A primeira graça que receberemos no céu será ir para a UTI e passar pela emergência. Porque vamos entender a grandeza de Deus e quão pequeno nós fomos. Sim, sem dúvida. Essa é uma glória muito grande. Interessante é que só argumenta que Deus muda de ideia na hora que está passando por problemas.
Quando tudo está bem, rapaz, foi Deus que fez, ainda bem que Deus planejou isso para mim. É interessante isso, ninguém questiona a soberania de Deus, não foi o caso do colega, ninguém questiona a soberania de Deus quando tudo está ok. Está tudo, chamado de tudo a mil maravilhas, do jeito que o céu está deixando levar. Quem vai querer cantar até, quem sabe, fazer um solo na igreja dizendo, deixa a vida me levar, porque está tudo dando certo, tudo maravilhoso, eu acordo, tudo a mil maravilhas. Tem coisas que simplesmente Deus não nos permite ver ou passar, ou mesmo ter ciência do que ocorrerá, pela nossa pequenez mesmo. Eu gosto muito do que acontece em Gênesis 18. Gênesis 18, todo mundo já conhece a vida de Abraão, de como ele saiu de sua família. Abraão era um camarada que ele teve que adotar um sobrinho para cuidar como filho, e ele mesmo não teve filho. E ao final, boa parte dessa caminhada, o sobrinho simplesmente diz, tio, olha, não quero mais andar com você. Aquilo, lógico, causou uma tragédia. Abraão diz, vai para um canto que eu vou para o outro. Até que, finalmente, Ló mora em Sodoma. Deus já tinha prometido para Abraão, você será grande nação. E o que ocorre lá em Gênesis 16 é que Deus envia seus anjos para destruir Sodoma. Abraão intercede pela cidade e Deus não revela que o seu sobrinho está lá. E Abraão fica orando, intercedendo, Senhor, se tiver 50, se tiver 40, 50, 10... Só tinha o sobrinho dele e a família dele, 4 pessoas. No entanto, Abraão ainda intercede por esse povo. Por que cabe ao cristão interceder, orar, pedir a Deus, mesmo sabendo que nós não temos conhecimento pleno de tudo que Deus destrinchará daqui para frente? Isso nos aproxima de Deus. Isso nos ensina a encarar as desavenças e lutas do mundo. Abraão, se soubesse Ló está em Sodoma e Gomorra, ele nem ia falar para Deus, se tivesse 50, ele ia falar, opa, estou indo. Estou indo porque é meu sobrinho, cuidei dele como filho. Seria essa a mesma conduta. E Abraão, Deus ainda fala olha, não vou falar para Abraão tudo que eu vou fazer, porque eu prometi que ele seria pai de grande nação. Acredito piamente que em nossa vida tem coisas que Deus ainda fará, que se nós soubéssemos, nós já teríamos orado por antecedência para que Deus evitasse aquilo. Eu gosto muito de dizer que é apenas no vale de sombra da morte que nós conhecemos a vara e o cajado que consola. Tem momentos que nós precisamos tirar a sós com Deus. Elias tinha acabado de brigar com uma enormidade de profetas, vencido pelo nome do Senhor, e ficou com medo de uma rainha, que nem rainha era só esposa do rei, fugindo de Jezabel. Quando Deus chega, se aproxima com ele e trata ele de forma tão simples, os religiosos, os profetas de Baal e a religião, no decorrer da história, tentou implementar, falando uma linguagem bem comum hoje, um Deus que nada mais é do que motorista de aplicativo de transporte. E que a oração nada mais é do que um aplicativo, que eu uso quando quero, dou o destino que eu quero e pago como eu quero, no caminho que eu quero. Esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo sabe o caminho e espera unicamente que eu o conheça, senão eu vou ter que repetir caminhos e caminhos até entender que o destino é Ele. Ele não nos prometeu um caminho fácil, mas prometeu um porto seguro. E a oração nos aproxima de Deus nisso. Quantas pessoas oraram sabendo que teriam dificuldades na vida e Deus nunca respondeu? E quantos até acharam que nem oraram, mas como o Espírito intercede por nós, por não sabermos orar como convém, foram abençoados por Deus. Deus, quando conversa com o ser humano, não podemos esquecer, está conversando com gente muito limitada. Muito limitada. Se nós soubéssemos... Eu gosto muito daquela historinha de Judas querendo convencer Jesus a ser benéfico, né? Senhor, se a gente vender isso aqui, vai ter... Olha, tantos pobres vamos atender. Jesus balança a cabeça e diz, eu acho que Jesus poderia até ter dito, meu eu do céu. Porque você está falando bobagem. Pedro, ao final da caminhada, Pedro, olha, vai te acontecer isso, isso, isso. E todo mundo fala, meu Deus, será que ele não vai morrer? Jesus fala, não é assim. Mas se ele quiser que ele fique até que eu volte, ele vai ficar. Deus, quando fala
de uma forma antropopática, mostrando o sentimento humano, ele está dizendo para nós, falou, olha, se para você é desafiador, para mim também não é tão simples, mas eu sei muito bem onde chegar. É o próprio Deus quem vai dizer, eu sei que planos tenho a vosso respeito. Planos de paz, nunca plano de guerra, nunca plano de confusão. Nós somos muito limitados na arte de confiar em Deus. Apregoamos a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e o que é fé? É a certeza daquilo que eu nem sei como é que vai encerrar. Mas o primeiro passo é confiar naquele que me inspira a fé, que me coloca a fé no coração. Paulo, explicando sobre esse terminho pistos, fé, ele vai simplesmente dizer que também é uma obra do Espírito Santo em nós. Porque eu, sem o Espírito agindo em mim, não terei fé nem para respirar. E aí, Fabrício? Então, olha, eu não discordo do pastor Marcos, mas eu ainda continuo com a bandeira aqui, que é o seguinte: Deus reage às minhas ações. Deus reage às minhas atitudes. As duas maiores quedas da história, tanto no céu, dos anjos, que se fizeram demônios, quanto aqui na terra, um homem perfeito que se fez um pecador, foram atitudes que partiram de ambos. Deus não sabia? Sabia. Mas Deus criou e Deus lhe deu livre expressão de vontade à sua criatura. Olha que Adão desobedece a Deus quando ele era um homem não pecador. Nossa, como é que alguém sem pecado pode fazer algo contrário à vontade de Deus? A gente sempre vai trazer que a desobediência está ligada à natureza caída. Adão é uma prova que não é bem assim. Porque quando ele desobedece a Deus, ele não é pecador, mas ele faz uso da sua livre expressão de vontade. Deus reage a essa atitude. Deus está sempre reagindo às nossas ações e às nossas atitudes. Vamos voltar aqui nessa questão da fé. Se Deus não reagir à minha oração, meu irmão, e aí vamos de novo, né? Jogar tudo na conta de Deus. Vamos orar. Mas e se Deus não quiser? A sua fé, ela some. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, em Hebreus 11:1, e a prova das coisas que se não veem. E, repito, é a própria Escritura que me incentiva a orar, porque a minha oração move mão de Deus. Salmo 37. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja? O seu coração. É a sua vontade. É o que você está pedindo. Claro que tem a vontade dEle. E é óbvio, né, que eu também, se fizer um pedido absurdo, o ilícito, é claro, Deus não vai responder uma coisa dessa. Aí vamos lá para 1 João 5,14. A gente sabe que Deus nos ouve em tudo segundo a sua vontade. Ele nos responde, mas é Ele mesmo que nos incentiva. Ore, tenha fé, tenha ousadia. Tudo que você pedir no meu nome, Jesus disse, já falei aqui essa referência. Então, sempre foi assim. Então, a gente vê aqui, ao longo das Escrituras, os homens de Deus reagindo à própria atitude de Deus. Moisés desce do monte, está lá, o povo fez o bezerro de ouro. Quando Deus reagiu, de que maneira? Eu vou destruir esse povo, Moisés, e depois de você eu faço o outro, né? Em outras palavras. E Moisés falou assim, Senhor, você não vai fazer isso, o Senhor vai destruir esse povo que o Senhor tirou do Egito. Tem que argumentar assim com Deus. E aí o que Deus diz? Tá bom, não vou destruir mais. Olha só, Deus reagindo à oração do homem. Foi assim, com Abraão, pastor até fez menção aí essa questão lá de Sodoma e Gomorra. Olha o questionamento de Abraão. Não, mas só vai destruir o justo com o injusto? E Deus falou, mas que justo? Mas se tiver 50 justos lá, só vai destruir a cidade? Não, se tiver 50, não destruo. Acho que Abraão foi caindo na real, né? E 45. Se tiver 45, não destruo. 30. Então, se tiver 30, não destruo. 20, não. 10. Se tiver 10, eu não destruo a cidade. Ponto. Olha Deus interagindo. Isso é uma coisa que nos aproxima ainda mais de Deus, porque você sabe que você tem um Deus que te ouve. Você sabe que você tem um Deus que reage à tua voz. Olha o crescimento de Abraão, que quando saiu de Ur dos Caldeus era um idólatra. Pois é. E aprendeu a conhecer um Deus que responde. E reage à minha vontade. Que coisa fabulosa. E sempre nos traz coisas que nós não esperávamos. Até às vezes queríamos,
esperávamos, mas não sabíamos que seria o desfecho desse jeito. Pois é. A oração, eu gosto muito de saber disso, tanto a oração, o estudo, a meditação na palavra de Deus, a comunhão com Deus. Para fazer um resumo, só existe um que sai beneficiado: você. Você é o maior beneficiado de tudo isso. Deus continua eterno e no trono. Continua soberano. Sim. A própria oração de Paulo, o espinho na carne. Ele disse que ele orou 3 vezes. 3 vezes. Aí Deus respondeu. Se Deus não responde, Paulo estava orando até hoje. Mas Deus respondeu. Qual foi a resposta de Deus? Minha não, graça te basta. Não, também é a resposta de Deus. Exato. Só que às vezes a gente joga na conta do Getsemane, sabe? Não, vamos ver. Pai, se for possível, faça. Se não for, faça a sua vontade. Gente, é outro contexto, é outra situação. A Bíblia vai nos mostrar que eu e você, nós interagimos com Deus do céu, o Criador. O nosso nome está escrito no livro da vida. Deus sabe quem somos nós. Olha aqueles 7 filhos de Seva, aquele judeu lá de Atos dos Apóstolos. Os camaradas viraram os expulsadores de demônio delivery, né? Aí foram expulsar um demônio lá, o demônio falou assim: escuta, olha a atitude deles. Sai em nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio disse: Paulo, sei quem é, Jesus conhece, agora vocês, não conhecem não. Olha só o reconhecimento. Então, cada um de nós que temos o Espírito de Deus e comunhão com Deus, nós temos voz, e essa voz, ela ressoa em todos os lugares e, ao mesmo tempo, faz com que a mão de Deus venha na nossa direção. Então, eu posso, diante de Deus e diante de tantas referências que já foram mencionadas aqui, até naquilo que Deus disse que vai agir, eu posso ainda buscar de Deus uma outra atitude dele. O Ezequias, né, que foi o texto que a gente começou o programa aqui, olha os argumentos dele. Ele chamou Deus para olhar por tudo aquilo que ele fez de bom. Olha a argumentação dele. Olha a oração de Jonas no ventre do grande peixe. Ele está orando lá como se não tivesse vivendo aquilo. Ele está chamando à existência o que não é, como se já fosse. No fim do capítulo 2 de Jonas, quando ele termina a oração, Deus fala assim para o peixe: cospe esse cara aí na praia. Reagindo. É Deus reagindo à fé. Deus reage à nossa fé, porque é Ele que nos impulsiona a isso. E é Ele também que nos ensina que a nossa voz diz muito para Deus. E Deus reage. Eu não vou lembrar agora quem foi que disse isso, mas um certo pastor disse o seguinte: que Deus reage mais ao que nós fazemos do que aquilo que propriamente Ele tenha nos seus planos em relação à vida da gente. Claro que os planos de Deus estão aí, vamos cumprir, creio, mas é muita reação de Deus. Eu tomo um caminho errado, Deus vai e interfere. Aí eu estou querendo uma coisa que não procede, aí Deus vai e trabalha no meu entendimento o que é correto. Então Deus está sempre reagindo a todos nós. Por isso que eu creio que eu posso mudar uma sentença através da minha oração e posso questionar a Deus, porque Deus me ouve. Vamos lá, pastor Marcos. Sobre a ideia do questionamento novamente, 3 são os fatores, ou 3 pontos, nos levam a poder ter uma paz nesse mundo e explicar o porquê que Deus nos criou e falou: olha, a minha imagem e minha semelhança. Primeiro, precisamos de um relacionamento muito bom conosco. Na sequência, um relacionamento muito bom com gente. E, por último, mas em primeiro e mais importante, um relacionamento com Deus. Ocorre que o nosso sentimento de religiosidade, muito apregoado por uma religião, às vezes até financeiramente direcionada, nos faz entender que se eu pagar o dinheiro certo, se eu agir da forma bonitinha, se eu usar tal roupinha, então eu vou ter um ponto a mais com Deus. Eu gosto de Cristo quando ele disse: quando orar, entra no teu aposento, tranca a tua porta e o teu pai que te vê. Não é nem o pai que me ouve, é o pai que me vê. Porque oração, às vezes, começa muito antes de eu entrar no quarto secreto de oração, que é um símbolo de Jesus Cristo dizendo: olha, se tranca e seja você. Ali, só você conhece você. O Adão e Eva que pecaram, cuidaram de 2 filhos que aprenderam a cultuar. E por mais que Caim seja o
a produção, o fruto desse erro também, porque pecou na sequência, chega um momento que quando Deus dá a sentença para Caim, ele diz, olha, eu sei que o meu pecado é grande e é bem difícil mesmo. Ainda mostra um temor a Deus, um conhecimento de Deus. Ele não, se ele fosse simplesmente um torto, ele daria as costas para tudo isso. Quando o termo é usado questionar, precisamos olhar com muito carinho que Deus quer um relacionamento conosco. Abacuque é um dos livros maravilhosos, reconhecido como profeta, mas que só tem meia profecia. Porque ele questiona Deus, ele briga com Deus, ele argumenta com Deus. E o que é o maravilhoso no livro de Abacuque não é a desgraça que cairia sobre Babilônia quando os caldeus invadissem ali. É Abacuque dizer para Deus um monte de coisa, perguntar N coisas com todo respeito e temor a Deus. Aquele questionamento ali é viável em todo momento. Nunca pode ser tirado. Mas só que é o questionamento dentro do reconhecimento da grandeza de Deus. Tanto é que quando ele não tem mais argumento algum, ele cita o texto mais conhecido da Bíblia no livro de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Ele fala, eu argumentei, eu falei, eu até reclamei, mas agora eu entendi que além dele não tem outro a quem eu possa colocar a minha queixa. Ele chega... Abacuque questiona os resultados, né? Os resultados. Ainda que a figueira não floresça. Tem figueira, exato. Não está florescendo. Ele fala, olha, pode acontecer o que aconteceu, Deus me esclareceu. O que acontece com Abacuque no final é o mesmo que acontece com Jó. Quando Asaf, ele diz... no Salmo 73, meus pés quase que se desviaram. Exatamente. De quê? Exatamente. Da presença de Deus, pelo tudo aquilo que ele via. Então, esse questionamento, quando falado assim, é que nós vivemos num momento em que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser do seu jeito. E Deus não trabalha com a pressa de ninguém. Deus não é um Deus que fica submisso à minha pressa. Haverá coisas em minha vida que eu teria que esperar quase que até a hora da morte. Já tive que lidar com casais que durante muito tempo lutaram por filhos e mais filhos e não têm filhos e pensam em adotar. Tudo dá errado, até que quando todo mundo dizia, olha, esquece o assunto, ela engravida. Já tive que lidar com namoros também que todo mundo orava e nós sabíamos que a questão não era orar para formar uma família no conceito de Deus. Era, quem sabe, ela não a suportar mais o contexto do lar e querer fugir pela porta da frente via cerimônia de casamento. E é um casamento que vai dar errado. E compete aí nós, pastores, que aconselhamos esse tipo de gente, nem olhar muito para a oração dela. Primeiro, trata-se a si mesmo. O ser humano, quando ele diz, eu quero bater de frente com o plano de Deus, é porque em seu interior ele já não está bem consigo mesmo. Por isso que o Jó fala na primeira pessoa, Abacuque fala na primeira pessoa quando desfecha a história. Dizendo, eu bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser questionado. É assim que Jó fala. Para a gente encerrar o bloco, Fabrício, seus últimos comentários aí, por favor, principalmente dessa questão que eu acho que é a ideia até que o pastor Marcos está defendendo, da pequenez do homem. O homem vai questionar, mas ele não sabe de nada. É que vai questionar o Todo-Poderoso. Sim, então, mas esse questionamento diante de uma atitude de Deus que ele está reconhecendo. E foi o que esses homens pequenos aqui fizeram. Amós, Ezequias, Abraão, Moisés, Elias, todos eles fizeram exatamente isso. Argumentaram com Deus, com toda a reverência. Estão falando com o Pai, falando com Deus. Porém, viram espaço para isso e tiveram resposta. Olha só, Moisés teve resposta de Deus, ele intercedeu e Deus concordou com Moisés e fez o que Moisés tinha sugerido. Com Jonas, a mesma coisa. Olha, Jonas chega a argumentar no capítulo 4 lá. Eu fugi porque eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso. Ia acabar dando nisso mesmo, só ia perdoar esse povo todo. Olha o argumento de Jonas. Ele acha espaço para isso. E Deus ainda entra nessa interação, aí vai fazer lá. Então, nasce aquela boboreira, porque Deus quer ensinar para Jonas. Não é isso que você está pensando, não, filho. Olha o caminho que Deus toma. Aí cresceu a boboreira, fez aquela sombra boa e ficou lá gostoso. Aí daqui a pouco morre a boboreira, o sol bate na cabeça dele, até desmaia. Aí ele fala assim, para mim, chega, tira a minha vida. E Deus fala assim, escuta, quer dizer, então,
que você ficou assim por conta de uma boboreira, e eu não posso ter misericórdia de uma cidade desse tamanho, em que os homens não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Olha só o cuidado de Deus. Deus chama o homem para o diálogo, Deus chama o homem para a conversa. Não é assim, Deus no trono e aqui quem manda sou eu, não quer saber de nada, você que se vire aí, se não fizer o que mandei, já era. Não é assim, Deus não é assim. Por que é que hoje nós estamos aqui e temos tantos testemunhos para contar para a glória de Deus? Situações aconteceram, nós oramos, Deus respondeu, segundo o nosso pedido. Claro que pode ter não de Deus, amém, mas vamos considerar que Deus reage muito mais positivamente às nossas orações do que ao contrário daquilo que a gente espera. Porque como é que a gente encheria as nossas igrejas dizendo assim, olha, vamos servir a um Deus que tudo você pede e faz tudo o contrário? Mas glória a Deus. Olha, a gente pede, ele nem responde, mas amém, louvado seja Deus. Não, a gente não faria isso. O próprio Deus se encarrega de nos colocar neste caminho. Pede-me e te darei as nações como herança. Olha o salmista. É aquele Deus presente, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 51, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É Deus me incentivando. O que você está precisando? Qual é o seu problema? Me busca. O rei Asa. O texto vai dizer que Asa morreu de uma doença dos pés e não buscou a Deus. O que esse texto está me dizendo? Se ele tivesse buscado a Deus, não teria sido curado? Olha só, é Deus trazendo a gente para perto dele. Dá para interagir com Deus, dá para falar, orar e mover a mão de Deus. E até no sentido em que, quem sabe, a minha argumentação, a minha oração vai fazer com que Deus mude de ideia algo que ele já tinha inicialmente preparado para fazer, mas segundo a minha oração, ele não vai fazer mais. Boa, vou precisar encerrar o bloco. Infelizmente, nosso tempo passa muito rápido. Mas no próximo bloco, meus convidados vão ter a oportunidade de fazer considerações finais e uma aplicação para você que nos assiste. E agora? O que isso precisa transformar aí? A sua prática cristã, a sua maneira de enxergar as coisas. Fica ligadinho aí, no próximo bloco eles vão fazer isso, tá bom? Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando juntos. Código 11-3115-0819 é o telefone da Grade. Gosta da leitura e do estudo do texto sagrado, gosta da teologia, quer conhecer um pouco mais, quer se aprofundar, quer melhorar, quer trabalhar, de fato, no reino, de maneira pronta e capacitada, procura pela Grade que eles vão te ajudar nisso, tá bom? Tenho certeza que você vai se encaixar lá em algum formato ou modelo que a Grade oferece. Então, anota o número, amanhã, horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas, tá bom? Vou deixar aqui para você, que gosta aí da internet, navegar na internet, o site da HIT. Curte a emissora, quer saber mais dos programas da programação? Vai lá no site. Tem tudo lá para você, muito simples, muito interativo, vale a pena. Se você gosta das redes sociais, navega por lá, a HIT também está em todas. Inclusive, no nosso canal do YouTube, você encontra toda a nossa programação disponível para você ver, rever e compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Tudo lá para você. Muito fácil. Vale a pena, compartilhe e divulgue o nosso conteúdo também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre a oração e se ela tem a capacidade de alterar os decretos ou os planos de Deus. Se o homem pode questionar esses decretos, esses planos de Deus. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Marcos Araújo e também o pastor Fabrício Costa. Na sequência, eles já vão dar as considerações finais e uma aplicação para você, tá bom? Fica ligadinho aí que essa é a parte da conclusão aqui da nossa conversa. Mas antes disso, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste e participa do Vejam Só, mandando a sua foto.
Todo mundo que mandar foto vai concorrer a um presente aqui do Vejam Só, tá bom? É um carinho do Vejam Só para você que nos acompanha e assiste. Agora, no final do mês de setembro, nós vamos escolher um telespectador e uma telespectadora. Então, nós vamos dar 2 presentes, tá bom? Então, manda a sua foto para você concorrer. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o presente que nós vamos mandar para você. Primeiro, como participar? Pode mandar a sua foto pelo Instagram, @programa Vejam Só. Aproveita que está assistindo o programa agora, já faz uma selfie e encaminha. Manda lá na mensagem, além da foto, seu nome completo, a cidade e o estado, tá bom? Se você não utiliza o Instagram, pode ser pelo Facebook também, facebook.com/programa Vejam Só. Mesmo procedimento, vai na mensagem, encaminha a foto, pode ser uma selfie, se for facilitar, já manda agora assistindo o programa, já encaminha. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado, tá bom? Todo mundo que mandar e aparecer no programa vai concorrer ao presente, tá certo? Vamos lá começar as nossas fotos de hoje. E a primeira delas vem lá de Joinville, Santa Catarina. A Evelise é a nossa telespectadora do dia, tá aí a Evelise. Obrigado, minha irmã, lá de Joinville, Santa Catarina. Um grande abraço aí nas terras catarinenses também. Deus abençoe sua vida, viu, minha irmã? Obrigado pela foto, pela participação e principalmente pela audiência aqui com o Vejam Só. A próxima foto é do interior aqui de São Paulo, São José dos Campos. Israel Feitosa é o nosso telespectador, acompanhando ali o Vejam Só, ligadinho também no programa. Obrigado, viu, Israel, pelo carinho. Deus abençoe, meu irmão, sua vida e sua casa também. Encerramos as fotos de hoje, ainda aqui em São Paulo, agora em Taboão da Serra. Nelson Silva é o telespectador da vez. Está lá o Nelson também acompanhando o Vejam Só. Boa, Nelson. Obrigado, viu, meu irmão? Deus derrame muita graça aí na sua vida, sua casa também, tá bom? Todo mundo que mandou a foto vai concorrer a este presente que nós vamos mostrar aí agora. É uma Bíblia da tradução King James, certo? Essa daí é uma versão atualizada do texto. É um material, obviamente, muito reconhecido, né? A tradução King James é uma das mais famosas. E nós vamos mandar essa Bíblia, esse exemplar para você, tá bom? É um material de fina editoração também, vale muito a pena você ter aí com você, tá certo? Nós vamos mandar para um telespectador e uma telespectadora. Mande a sua foto e participe, nós vamos avisar dos vencedores agora no final do mês de setembro, tá bom? Fabrício, 3 minutinhos para as considerações finais e uma aplicação, por favor. Ok. Bom, olha, eu entendo, como apresentei aqui ao longo do programa, que realmente o nosso tema, eu respondo que sim, é possível mudar uma sentença de Deus através da nossa oração. Como a gente viu aqui, muitas referências, muitos homens de Deus fizeram isso e foram atendidos. Deus reagiu à vontade deles. Deus reagiu à argumentação deles. Então, isso é possível, uma vez que Deus, ele não está fora da sua criação. Nós possuímos o Espírito de Deus e, sem dúvida alguma, Ele ouve a nossa voz. E aqui, repetindo, a gente sabe que Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve e essa vontade de Deus vai envolver, aqui eu vou fazer aquela ligação que já fiz, mas repito, de 1 João 5,14 com Tiago 4, 2 e 3, no que diz respeito a eu não possuo porque não peço, ou se peço, não recebo porque peço mal, algo que é ilícito, algo que é um absurdo, e esse tipo de coisa, sem dúvida alguma, Deus não responderá a uma oração minha que vai contra princípios, que vai contra a sua palavra e que, obviamente, contra uma vontade que Deus lhe é peculiar, e uma vez que Ele sabe também de tudo que poderá me acontecer, Ele também reage da maneira correta, justa, cheia de misericórdia. Porém, eu não posso deixar de lado a realidade bíblica de que Deus reage à nossa voz. A gente tem ali no Romanos 4, quando Paulo está dizendo que Abraão chamou à existência o que não era como se já fosse. Esse é o princípio da fé. Hebreus 11:1 já também mencionado aqui. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que nos move e nos incentiva a sermos pessoas de oração cada vez mais intensas é saber que existe um Deus que nos ouve, que reage à nossa voz e é possível mudar, segundo Jesus em Marcos 9:23, todas as coisas. Tudo é possível ao que crê.
Então, essa é uma realidade para todos nós. Se você está nessa fé e entende dessa maneira, nós estamos juntos, como dizem por aí. Boa. Boa, Fabrício. Obrigado. Seja uma palavra aí realmente de incentivo aí a você que nos acompanha a buscar realmente a Deus em oração. Só para reforçar, os contatos do pastor Fabrício à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Deus continue abençoando, meu irmão, sua vida. Sempre muito bacana recebê-lo por aqui também. Zeca. Vamos lá, pastor Marcos, 3 minutinhos para o irmão também, considerações finais e uma aplicação. Muito bem. Quando nós falamos da soberania de Deus, da pequenez humana, e que nesta relação algumas coisas ficarão quase que meio que escondidas e com o tempo Deus vai mostrar. Primeiro, sobre a ideia, o homem questionar a Deus. O questionamento dentro da nossa linguagem é quase que uma briga sem troca de tapas, sem agressões. É apenas agressão vocal, é alguém dizendo, eu queria que fosse desse jeito. Eu não concordei com isso. Eu gosto muito de Paulo quando ele diz lá em Romanos 9:20, quem és tu, homem, que a Deus replicas? Acaso a coisa formada vai dizer para quem a formou, por que me fizeste assim? Ou seja, Deus é soberano, você, por favor, diminui um pouco o tom de tua voz com ele, porque ele ainda é supremo. Ele chega a dizer ainda em Romanos 3:4, questionando sobre os judeus, se vão ser salvos, e alguma coisa parecida, ele vai dizer, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é supremo. Será misericordioso, mas ele também é justiça. E ele não vai simplesmente ceder à vontade do homem, porque o homem tem pressa e tem outras coisas mais. E eu encerro com Jó. Jó que passou por um problema tão grande. Há quem diga que o próprio sistema poético que é escrito Jó seria quase que um enredo de uma novela, com um final feliz, mas que com um destino muito duro. É interessante que novela tem sempre o último capítulo que todo mundo é feliz, mas durante até ali tem muita dor. E quando entendeu quem era Deus e como, mesmo sendo no começo alguém que adorava a Deus e andava com Deus, quando ele entendeu tudo que passou, ele diz assim, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisa maravilhosa demais para mim, coisa que eu não conhecia. Portanto, eu digo, eu te conhecia de ouvir falar, mas é agora que os meus olhos te veem. Deus ele tem nos dado coisas no decorrer do tempo que nós simplesmente não saberíamos. E, aliás, nem quereríamos passar por elas se soubéssemos os transtornos que teríamos. Hoje, dia 7 de setembro, eu completo 17 anos de ordenação ao pastorado. Deus me chamou muito cedo, mas eu questionei muito isso. Vendo a relação dos pastores com o rebanho, com o envolvimento com a igreja, e o quanta dor passava, eu não queria muito isso. Se eu soubesse de tudo que eu passaria no ministério, eu não queria, mas uma coisa eu posso dizer, ainda bem que Deus nos direcionou para isso. Faria tudo novamente, porque a Ele toda a glória para todos sempre. Amém. Muito bacana. Obrigado, viu, pastor Marcos, também pelo carinho, pela aplicação, que seja uma palavra de bênção aí também para quem nos acompanha. Os contatos do pastor Marcos à sua disposição lá no perfil do Instagram do Vejam Só, tá bom? Com calma, tranquilidade, você pega lá e pode acessar também, mandar suas dúvidas ou, obviamente, conhecer um pouquinho melhor do trabalho do irmão. Deus continue abençoando. Vamos colocar o resultado da nossa enquete antes de encerrar. E nós perguntamos lá para você se a oração muda os decretos de Deus. 48% responderam que sim, a oração muda. 52% responderam que não, a oração não muda aquilo que Deus decretou. Quero agradecer aqui pessoalmente ao João Tiago, ao Alan Ferreira e ao Lázaro Júnior, que foram alguns dos telespectadores que votaram na enquete. Infelizmente, o tempo não permitiu a gente colocar aqui as opiniões de vocês, tá bom? Mas eu quero agradecer, porque foram aquelas que nós separamos, tá bom? Obrigado pelo carinho, continue participando lá, é sempre muito bacana contar com a sua colaboração. Além, é claro, de todo o pessoal que está acompanhando lá pelo Instagram também, que vai mandando as mensagens, interagindo conforme a discussão vai acontecendo também. A gente tenta, mas o tempo é curto, aí não dá para colocar tudo durante o programa, tá bom? Mas fica aqui o registro do agradecimento, não só meu, mas de toda a produção do programa. Nós vamos encerrar a edição de hoje. Obrigado pela companhia, pela parceria. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta, mas vamos fazer de tudo para estar, viu, Fabrício?
Não é só porque, se foda, não, nós vamos batalhar, vou acordar, vou pegar o ônibus. Senão fica aí. Senão o pessoal acha que não, Deus, não tô aqui. Não, vamos fazer tudo. Aprendi já, viu, Fabrício? Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Até a próxima edição. Valeu.